Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente e nós vamos dar continuidade à proposta que nós estamos trazendo de analisar alguns textos clássicos, textos antigos, textos conhecidos, não é? da nossa vida, da literatura universal de uma maneira geral. E hoje eu quero trazer um texto dos Irmãos Grimm. Está aqui Contos de Fadas dos Irmãos Grimm, é um texto bastante interessante, todo mundo conhece, a Cinderela, mas é a Cinderela na proposta dos Irmãos Grimm. E nós vamos começar esse texto entendendo que se trata de um confronto, de um enfrentamento entre duas mentalidades. Uma mentalidade de uma mulher que morre e deixa sua filha, e de uma outra mulher que toma o lugar dessa mulher que morre e tenta colocar a sua mentalidade. A sua, poderíamos dizer, duas culturas familiares muito distintas que vão se opor constantemente durante toda a história. O leitor, quando lê esse texto, ele percebe de maneira muito simples, muito clara, que trata-se de um texto em que somente as mulheres aparecem. Basicamente é um texto feminino, porque você tem a Cinderela, você tem a mãe dela que morre, depois você tem uma mulher que toma o lugar da falecida e ela traz consigo duas filhas, e o marido, né, o pai da Cinderela, ele fica um pouco assim à margem, ele muito pouco participa, ele muito pouco fala, e quem domina toda a narrativa são essas quatro mulheres que vão atuar constantemente. Não é? Então, o que a gente percebe? É um texto que mostra uma disputa de poder entre quatro mulheres, sendo que três estão de um lado, né? a madrasta e as duas filhas, e a Cinderela sozinha do outro lado. Nem mesmo o pai a apoia. Vocês vão perceber isso de maneira muito clara na leitura do texto. Vamos começar então, porque o nosso tempo é sempre muito curto. O texto começa assim: a esposa de um homem muito rico adoeceu, e quando ela sentiu que o fim estava próximo, chamou a sua única filha até o seu leito de morte e disse, a mãe da Cinderela, olha o que ela disse: seja sempre uma boa menina, e eu olharei e cuidarei de você do céu. É a única coisa que a mãe da Cinderela fala em toda a história, e ela logo morre. Mas isso é muito importante nós analisarmos essa pequena fala, porque ela traz duas abordagens muito interessantes. A primeira é ser sempre uma boa menina. Ser sempre significa ser o tempo todo, em qualquer circunstância. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Mas é ser o tempo todo. Isso é o quê? Um comportamento ético que suporta tudo. Suporta todo tipo de ofensa. Não é porque a pessoa foi má comigo que eu vou ser má com ela, não é porque a pessoa fez alguma coisa ruim comigo que eu vou ser ruim com ela. Ela adota essa postura. Seja sempre, minha filha, sempre, em qualquer circunstância, uma boa menina. Nós vemos aqui então uma proposta, não é? Mesmo que de uma maneira muito simples, de um comportamento ético. Um comportamento ético que tem limites. Isso é muito importante. Nós percebemos que a mãe da Cinderela, ela apresenta para a sua filha uma vida em que o comportamento ele tem limite, as atitudes têm limites. Por quê? Porque ela precisa ser sempre uma boa menina. A outra perspectiva diz respeito a uma parte mais espiritual, porque a mãe dela diz assim, e eu olharei e cuidarei de você do céu. Então nós vemos aqui, naturalmente, uma perspectiva mais espiritualizada, não é mais cristã, poderíamos até dizer, de alguém que fala, não é, com a filha, olha, eu estou indo, mas eu estou indo, né, como se costumava dizer para as crianças, né, estou indo para junto de papai do céu, estou indo junto de Deus, não é? Que é uma forma de se apresentar à situação. Então ela apresenta para ela o seguinte, olha, existe uma outra perspectiva, uma outra forma de vida que não somente essa aqui. Olha, eu estou indo para essa outra forma de vida e eu olharei e cuidarei de você. Então nós vemos que a mãe da Cinderela apresenta para ela uma necessidade de se comportar eticamente, ponto. Ao mesmo tempo que apresenta
uma parte mais voltada para o lado espiritual. São essas duas situações, essas duas características que marcam o discurso da mãe da Cinderela. E ela morre. Olha, o texto continua. Pouco depois ela fechou os olhos e morreu, e foi enterrada no jardim. A garotinha ia todos os dias até o túmulo da mãe e chorava. E sempre foi bondosa com todos à sua volta. Nós percebemos aqui que a mãe morre e é enterrada no jardim, não enterrada em qualquer lugar, mas num jardim. No jardim você enterra o quê? É flores, não é? São coisas boas, coisas que nos alegram. E isso já aponta para uma direção, mesmo nesse momento, que a ligação entre a menina e a mãe não era uma ligação que iria terminar por aqui, porque ela não enterrou a mãe fora de casa, mas dentro do domínio do próprio terreno da casa. A neve caiu e espalhou uma linda cobertura branca sobre o túmulo, mas quando a primavera chegou e o sol derreteu, o pai havia se casado com outra mulher. Olha que coisa fantástica, né? Que imagem maravilhosa, né? A neve vem, ela cobre tudo. E para quem tem experiência de viver em países frios, sabe que no inverno, quando a neve cobre tudo, o que acontece? Nós nos recolhemos dentro de casa. Nós saímos muito pouco. Por quê? Porque o frio ele chega até a machucar, queimar a pele da gente. Então nós temos que nos esconder do frio. E é isso que acontece quando uma pessoa querida nossa morre. Nós nos recolhemos para um processo que se chama luto. Então nós, por um período de tempo, nós nos recolhemos e vamos superar aquele momento de dificuldade porque alguém muito querido partiu e nós estamos tristes. E é o que acontece com o pai da Cinderela. Só que o verão chega, né? Chega um momento que o luto ele é superado. Alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, mas ele é naturalmente superado. E o que aconteceu com o pai da Cinderela? E aí, o que acontece? A primavera chegou e o sol derreteu a neve e o seu pai havia se casado com outra mulher. Essa nova esposa tinha 2 filhas que levara consigo para a casa deles. Elas eram formosas de rostos, mas sórdidas de coração, e os tempos se tornaram difíceis para a pobre garotinha. Olha que coisa interessante. Ele então se casa com uma mulher, essa mulher tem 2 filhas, leva as 2 filhas para a casa da Cinderela e ela tem 2 meninas, essas filhas, o texto dá uma característica bem interessante. Ele chama elas, que elas falam que elas eram formosas de rosto, mas sórdidas de coração. Elas eram bonitas, sim, elas eram bonitas, mas o coração era sórdido. E aí nós temos que buscar um significado de sórdido, uma palavra que muito pouco nós usamos, não é? Sórdido, eu busquei no dicionário, é a característica de quem busca alcançar os seus objetivos de maneira desonrosa, baixa, ignóbil. Então nós percebemos que essas 2 meninas, elas tinham como marca serem bonitas de rosto, mas o coração, elas eram sórdidas. E olha que coisa interessante, a gente já começa a perceber a diferença. A Cinderela seja sempre uma boa menina. E o autor, quando fala das 2 irmãs, né, que ela passou a ter a partir desse momento, ele chama essas meninas de bonitas de rosto, formosas de rostos, mas de coração sórdido. Coração sórdido é aquele coração que está disposto a atingir os seus objetivos a qualquer custo. Então nós percebemos aqui, olha que interessante, a Cinderela tem uma conduta ética, pelo texto que nós lemos, extremamente rígido, porque seja uma boa menina sempre, sempre. As outras 2 não. As outras 2 tinham o coração sórdido. E o coração sórdido é aquele coração que
quer atingir os seus objetivos, não importa o que tem que fazer, agindo de forma desonrosa, de forma baixa. Então nós só começamos a perceber, já começa a se materializar diante de nós a trama que vai ocorrer, o conflito que vai acontecer. De um lado, uma menina ética, uma menina que respeita os seus limites, e do outro, duas jovens que não respeitam os limites, que estão dispostas a fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. E elas fazem isso, olha que interessante. Ela se refere a Cinderela assim: o que é imprestável quer na sala de estar? Diziam elas. Para comer o pão, deve-se antes merecê-lo. Para fora com a criada. Quer dizer, criada, sai, Cinderela, saia daqui. Então, tiraram suas roupas refinadas, deram-lhe uma velha bata cinza para vestir e riram dela, mandando-a para a cozinha. Lá, ela foi forçada a fazer trabalho pesado. Lavar, levantar-se antes do sol nascer, buscar água, acender o fogo, cozinhar e lavar. Além disso, as irmãs a importunavam de todas as formas possíveis e riam dela. À noite, quando estava cansada, não tinha cama para se deitar e era obrigada a deitar no piso da lareira, em meio às cinzas. Com isso, naturalmente, a deixava toda empoeirada e suja. Elas a chamaram de gata borralheira. E aí nós vemos aqui o manifestar do poder de duas jovens. Elas eram bem mais velhas que a Cinderela, mas ainda eram jovens, não haviam se casado ainda, e elas estavam nessa faixa etária da juventude. E elas eram realmente más. E essa maldade, ela na verdade manifesta o quê? O poder que elas tinham como mulheres. Eram mulheres fortes, tantos que elas oprimiram outra mulher, sem o menor constrangimento. E isso é a manifestação do poder. Não é? O poder é justamente isso, impor a sua vontade a outrem. É obrigar uma pessoa a fazer aquilo que a pessoa não quer, mas aquilo que você quer. E isso é o poder. E elas exercem esse poder de forma extraordinária. E a gente vê as nuances de maldade que elas praticam contra essa jovem ética, né, que não podia fazer nada, porque ela tinha que ser sempre uma boa menina. Certa vez, seu pai estava indo à feira e perguntou às filhas de sua esposa o que deveriam trazer para elas. Aí nós começamos a perceber uma diferença. Ele pergunta às filhas de sua esposa o que deveriam trazer para elas. Uma disse o seguinte: roupas refinadas, pérolas brilhantes, já gritou a outra. Então uma queria roupas refinadas e a segunda queria o quê? Pérolas e diamantes. Aí o pai faz o seguinte, olha o que o pai diz: e você, criança? Disse ele à própria filha: o que quer? A gente começa a perceber que existe um distanciamento do pai para com a filha. Aí nós começamos a notar o poder da mulher, porque a mulher consegue distanciar o pai da sua própria filha. Uma mulher poderosa. Não tem, né? Está fazendo maldade? Está, mas é a manifestação do poder de uma mulher extremamente forte, não é? Que está ali manipulando o marido para que ele se distancie da filha. Tanto que ele se refere a ela como quê? E você, criança? Disse a própria filha: o que você quer? Aí vem a resposta da filha, olha que interessante. O primeiro galho, querido pai, que tocar o seu chapéu quando você virar para retornar à casa, respondeu ela. Olha que coisa interessante. Aí nós vimos algo extremamente relevante. As duas meninas estão preocupadas com o quê? Roupa bonita, diamante e pérola. E a menina? O primeiro galho, quando o senhor virar, tocar no seu chapéu. A simbologia que está presente aí é fantástica. E vocês vão ver, eu vou ler mais um pouquinho para que vocês entendam o que eu quero dizer.
Então ele comprou para as duas filhas roupas refinadas e as pérolas e diamantes que elas pediram. E no caminho para casa, quando passava por um bosque verdejante, um galho de aveleira raspou nele, quase arrancando seu chapéu. Ele então o quebrou e levou consigo, entregando a sua filha quando chegou em casa. Ele cumpriu. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Então, ela o levou até... Isso mesmo. Ela o levou até o túmulo de sua mãe, plantou-o lá e chorou, tanto que o regou com suas lágrimas. E ali ele cresceu e se tornou uma bela árvore. Olha que show, que fantástico, não é? O que está por trás disso? O galho que tocou na cabeça do pai. Ela pega esse galho e ela faz o que? Ela planta esse no túmulo da mãe. Olha que coisa interessante. E existe o que? O regar das suas lágrimas. Ela sabia que ela estava perdendo o pai. Mas ela precisava de ter esse contato com o seu pai, com aquilo que estava na mente do pai, com aquilo que ele trazia consigo de conhecimento, de ensinamentos. Isso é um símbolo daquilo que ela precisava. E ele entrega isso para ela, ela planta e isso floresce. Isso floresce e vira uma grande aveleira, uma grande árvore. Nós percebemos aqui a mãe deitada, o pai sendo plantado sobre a mãe. Era como se ela utilizasse aquilo para que ela não perdesse aquilo que eles poderiam trazer de ensinamento. A mãe trouxe a sua contribuição, mas e o pai? O que o pai pode trazer? Claro que o pai pode trazer alguma informação para ela, alguma contribuição, mesmo ele não sabendo. Ele pode trazer. E ela mostra que ela aprende isso, mesmo ele não percebendo. Pai, eu preciso do que está na tua cabeça. É isso que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso do que está na tua cabeça. Passa esse conhecimento para mim, passa essas informações para mim. Mesmo muito criança, ela faz isso. E aconteceu. 3 vezes ao dia, ela ia até a árvore e chorava. E logo um passarinho veio e montou um ninho nela. E conversou com a garota e cuidou dela, levando-lhe tudo o que quisesse. E aí nós entramos na parte fantástica do texto, não é? Essa parte, o passarinho conversa com ela. Mas o que chama muito a atenção é que ela vai 3 vezes por dia chorar lá na aveleira. Normalmente as pessoas elas choram, mas choram como? Choram sobre si. Quando eu estou chorando pela minha tristeza. Então eu estou chorando e lamentando a minha própria sorte. Normalmente é isso que acontece. Ela vai chorar, mas ela não chora sobre si. Ela chora e o choro dela é um choro que dá fruto. Porque não é um choro sobre si. Ela não tem pena de si. A mensagem é essa. Eu não me considero uma injustiçada. Eu não lamento a minha má sorte. Ela chora em outro lugar. Num lugar que pode trazer retorno para ela. Que é onde? No túmulo da mãe e com a árvore plantada ali. E aí ela já não está mais se preocupada com o túmulo da mãe, mas ela está preocupada com a árvore. Porque a árvore é o fruto de tudo isso. O que surge, o que resta da influência do pai e da mãe dela é a árvore. E a árvore é o que, gente? A árvore é vida, a árvore é frutos, a árvore é prosperidade. A árvore é isso. A árvore traz tudo isso. É uma aveleira, produzia, né, frutos. Então, é isso que ela entende, isso que a mensagem, a inferência nossa nos permite chegar. Né? Ela traz essa ideia, não a ideia de que eu vou para o meu quarto chorar no meu travesseiro. Não, eu vou chorar, mas eu vou chorar onde eu devo chorar. E aí, naturalmente, um camarada com 50 anos de idade igual eu tem muita experiência para contar.
E aí eu vou contar a minha experiência. Todas as vezes ao longo da minha carreira, eu tenho muito pouco tempo de serviço público, passei 48 anos da minha vida trabalhando na iniciativa privada, todas as vezes que um chefe me ofendia, me maltratava, sabe o que eu fazia? Eu não chorava. Eu fazia um curso. Isso. Eu fazia um curso. Sabe por quê? Porque a maior vingança que nós podemos ter contra aqueles que nos maltratam é nos tornar pessoas melhores. Não tem dúvida disso. Se a pessoa te maltratou, tente se tornar uma pessoa melhor. E como eu estava me referindo a um chefe, o chefe chegava, às vezes me humilhava, falava bobagem, ofendia, isso infelizmente é comum, e eu nem culpo os meus ex-chefes, porque afinal de contas é uma tensão muito grande que a gente vive dentro do ambiente organizacional. Eu era vendedor, você tem que produzir aquela tensão, aquele ambiente difícil, a gente sabe como é que é, né? Então, eu sabia como é que era, e ele às vezes falava uma besteira, eu ficava revoltado, nossa, ficava ali querendo sair mesmo no tapa, mas controlava e falava, peraí. Aí eu comecei a fazer curso, comecei a comprar livros, comecei a me qualificar. Resultado, eu comecei a crescer na minha vida profissional. E aí os chefes pararam de me tratar mal e começaram a me tratar bem. Por quê? Porque todas as vezes que eu era maltratado, eu me qualificava para me tornar um profissional melhor. E isso que eu entendo ser o que a Cinderela faz. Ela não fica cultivando tristeza, rancor, ódio, mágoa, decepção. Não, ela não fica cultivando isso. Ela põe para fora de uma maneira produtiva. As lágrimas dela produzem vida. Olha que interessante. E aí acontece aquilo que nós dissemos da parte fantástica do texto. O passarinho vem atender as suas necessidades. Não é? Nós vamos ter o retorno. O retorno vem. É isso que o texto está falando. Olha, chora no lugar certo, reclama no lugar certo, que você vai ter o seu retorno. Não é? O fruto vem, mas não adianta ficar chorando no lugar errado. Não adianta ficar reclamando com um amigo, não adianta ficar reclamando com... Não, ela não falou nada com o pai dela. Pode ler o texto de trás para frente, frente para trás. Em momento algum ela reclama. Ah, papai, as minhas irmãs estão me tratando mal. Em momento algum ela reclama. Sabe por quê? Porque ela sabia que não resolveu. Com certeza. E se ela não sabia, a gente sabe. Né? Pelo distanciamento que existe entre o pai, a gente começa a perceber. Né? Então a gente percebe que o texto mostra uma criança com uma postura extremamente madura. Isso é típico de uma literatura que quer transmitir o quê? Conhecimento. Mais que conhecimento, sabedoria. Porque isso é ser sábio. Não estou falando de conhecimento acadêmico, eu estou falando de sabedoria. E sabedoria é isso. E isso é o que essa jovem passa para a gente. Tá? Nós vamos terminar o vídeo por aqui, está ficando muito longo e eu sei a dificuldade que é vídeo longo. Nem eu gosto de vídeo longo, então vou terminar por aqui. E a gente retorna, né, a partir desse ponto para falarmos mais sobre essa jovem extraordinária que é a Cinderela, essa jovem ética acima de tudo. Até mais.